Querido Deus, amado Pai, estamos chegando mais uma vez à Tua presença, pelo Teu divino favor. Nós não estaríamos aqui se pelo Senhor não nos fosse concedido. Nós somos gratos. Pedimos que o Senhor venha partir o pão para nós essa noite. No nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 João. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João. Vamos todo mundo lembrar de orar pelo irmão Manel. O Manel, quando vai orar, ora pelos vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, os vizinhos da frente, os vizinhos de trás, os encanadores, os bombeiros, a polícia militar. E quem mais que ele ora? Os eletricistas. Quem? Os agentes de saúde. Tá certo. Ele acha que todo esse povo, todo mundo precisa de oração, né? Tá certo. É melhor orar por todo mundo que não orar por ninguém. E a Bíblia diz que devemos fazer oração por todos, pelos que estão em poder, né? Mas difícil é a gente orar, né? Mas devemos orar. E com certeza, irmão Manuel é uma pessoa que ora por todos os irmãos, né? A gente ora por todos os irmãos. Então, lembrar de orar por ele, está viajando, foi passar uns dias aí lá pelas terras dele lá, né? Então, Deus abençoe o irmão Manel. Vamos, 1 João capítulo 5, versículo 7. Deus é amor. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade, que é amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Podeis nos assentar. João é conhecido como o apóstolo do amor, né? Audiência, Evanildo, Itapajé, Ceará. Irmã Socorro e Onessina, Sobral, Ceará. E nós temos aí ao todo 5 computadores conectados, né? Aqui nós estamos tendo 2. Tem mais 3 computadores que não notificaram a audiência. Se você quiser notificar a sua audiência, será um prazer para nós comunicar. Total de 5 computadores. E aqui nós temos o Evanildo em Itapajé e a irmã Socorro e a irmã Onessina aqui mesmo na cidade de Sobral. Deus abençoe os irmãos. João é conhecido como o apóstolo do amor. Nós sabemos disso. Cada pessoa tem uma atitude diferente. Se quando chega na hora dos problemas,
João corria e se abraçava com Jesus. André se ajoelhava e orava. E Pedro batia a mão da espada. Né? Todos em atitude de fé. Todos em atitude de fé. Cada um na sua altura. Cada um manifestando a sua fé. Mas João é conhecido como o apóstolo do amor. Os 10 mandamentos, irmãos. Tem pessoa que pensa que Jesus pegou os 10 mandamentos e transformou em 2. Jesus não fez isso. O Senhor Jesus disse que, na verdade, os 10 mandamentos são apenas 2. Que é amar a Deus e amar ao próximo. Você pega lá os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. E os 4 primeiros é a sua obrigação de amar a Deus. E os 6 restantes é a sua obrigação de amar ao próximo. Então é amar a Deus e amar ao próximo. Os 10 mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo. E é o que João escreveu aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O amor de Deus é que nos amemos uns aos outros. Nós devemos meditar muito nisso, porque é muito fácil nós falarmos de amor. E também é muito fácil nós julgarmos aos outros que não têm amor, porque os outros não têm amor. Essa é a coisa mais fácil. O que existe mais no mundo é pessoas julgando os outros, dizendo que os outros não têm amor. Agora, eu vejo assim, quem primeiro acusa que os outros não têm amor é porque não tem amor, ele que não tem amor. Porque se eu tenho amor, irmãos, eu não estou esperando ninguém manifestar amor. Eu é que vou manifestar amor. Agora você vai lá no amor. O amor não busca os seus interesses. O amor não busca os seus interesses. E nós temos a tendência, muitas pessoas têm a tendência de achar que quando as pessoas não querem satisfazer os nossos interesses é porque elas não têm amor. A questão é que cada pessoa tem os seus interesses próprios. E o direito de um termina onde começa o do outro. O direito de um termina onde começa o do outro. Se você quer que os outros lhe amem, quem quer que os outros te amem? Quem quer? Levanta a mão aí. Quem quer? Se eu disser que eu não quero que os outros me amem, meu amigo, então eu quero que os outros me odeiem, não, eu quero que as pessoas me amem. Pois se você quer que os outros amem a você, ame você aos outros. Ame você aos outros. Eu contava aquela história, o primeiro que fez contar aquela história foi o pastor de Cascavel, né? Pastor de Cascavel. Pastor de ovelha não é fácil, pastor de Cascavel então, né? Mas é a cidade de Cascavel, no Paraná. Agora está me fugindo aqui o nome do amado pastor lá, né? Ele contou essa história. Tem muitos casos, irmãos, que a gente precisa de um apoio. Muitos casos precisam de um apoio. Tem pessoas que têm um preconceito medonho quando você falar sobre qualquer coisa relacionada à mente. Tem pessoa que tem preconceito. Acha que não pode tomar um remédio para os nervos, porque senão os outros vão achar que ele está doido. Eu tomo remédio para os nervos, mas não é porque eu estou doido, é para não ficar. Quem toma remédio para os nervos não é porque está doido, é para não ficar doido. Não é? É para não ficar. Mas tem gente que tem preconceito com isso aí. Um grande preconceito. Às vezes tem horas, tem que até um bom psicólogo, um médico, um psicólogo, pode facilitar a vida das pessoas. Pode orientar, pode dar conselhos. É claro. Eu vou lá procurar psicólogo. Meu psicólogo é Jesus. Mas quando você adoece do rim, vai procurar um médico.
Devia ter um médico ser Jesus também. Quando você tem uma astrose, que nem diz o outro, uma artrose, você devia esperar Jesus te curar também. Você está lá com o joelhão inchado e vai no médico lá, no traumatologista, né? Acho que é isso, ou então ortopedista. Tá? Devia não ir, porque Jesus é teu médico. Então, cada coisa tem o seu lugar. Às vezes a pessoa está passando por uma luta psicológica, não tem como vencer sozinho. Eu acho que a pessoa deveria procurar um psicólogo, sim. Receber orientações, tem tudo ajuda, irmão. Mas o pastor, ele contou aquela história, né? Da mulher que foi no psicanalista, foi no psicólogo lá e me disse, eu não aguento mais. Eu não aguento mais minha sogra, eu vou matar. Eu vou matar ela, eu não aguento mais não. Eu não aguento mais, eu vou matar. Porque tem muita pessoa, irmão, que não entende nada de psicologia na vida. A própria vida é uma psicologia. Você vivendo, você vai aprendendo. E a mulher não aguentava mais a sogra. E a sogra era chata, a sogra era intrigante, a sogra era implicante, a sogra perturbava ela, e ela chegou no ponto que não aguentava mais, ia matar. Eu vou matar ela. E o médico escutando ela. E o médico nunca falou para ela assim, não, você não deve matar não. Porque tem pessoa que quando uma pessoa vem contar um problema para ela, em vez de ouvir o problema da pessoa e tentar aconselhar a pessoa, só vai dizer que a pessoa está errada o tempo inteiro. Você nunca vai ajudar uma pessoa que está com uma dificuldade, dizendo que ela está errada. Você nunca vai ajudar. Você só vai revoltá-la cada vez mais. Nós devemos aprender a escutar as pessoas. Principalmente quando as pessoas estão com problemas. E se está na nossa, se é da nossa alçada, e não da nossa ossada. Da minha ossada são os meus ossos. Né? Tem gente que fala da minha ossada. A minha ossada é minha caveira. São meus ossos. Agora, a alçada é assim, aquilo que me compete, aquilo que me diz responsabilidade, aquilo que é da minha área. Se está na minha competência resolver um problema, irmão, e eu não resolvo, fico só mandando os outros ter paciência, e chama-se omissão. Omissão. O problema vem na sua mão, você tem capacidade para resolver, tem como resolver o problema, e você não resolve. Você só manda os outros ter paciência. Isso é omissão. Mas aquela mulher foi no psicólogo lá, no psicanalista lá, e disse que ia matar a sogra. E falou. E o médico, estou lhe ouvindo, pode ir falando. E ele falou, foi falando, estou lhe ouvindo. Escutou bastante tempo. Quando a mulher terminou, ele disse, a senhora tem razão. Eu não sei como é que a senhora aguenta essa mulher. A senhora tem razão, não sei como é que a senhora aguenta ela. Eu acho que a senhora é muito paciente. Eu concordo com a senhora. Eu concordo tanto com a senhora que eu vou ajudar a senhora a matar ela. Ou a matá-la, né? Vou ajudar a senhora a matar a sua sogra. Eu falo o seguinte, só que é o seguinte, isso tem que ser feito de uma maneira muito bem feita, porque senão os outros vão descobrir. Eu vou dar um venenozinho, um veneno muito fraquinho, porque também ela não pode morrer de uma vez, porque se ela morrer de uma vez, todo mundo vai saber que ela foi envenenada. A senhora vai pôr todo dia 2 gotas na comida dela. 2 gotas no almoço e 2 gotas na janta. Mas só que, a partir de quando a senhora começar a botar esse veneno na comida dela, só vai ter que tratar ela muito bem. Porque já pensou, essa mulher morre lá, e depois vão acusar você, porque você era inimiga mortal dela, vão lhe acusar, vão descobrir que foi você. Você tem que tratar ela bem, procure tratar ela do melhor jeito possível. E a mulher concordou. Aí levou o venenozinho. Começou a botar veneno na comida da sogra. Mas aí começou a tratar a velha bem. A velha ia lavar a louça, disse, não, minha sogra, deixa que eu lavo para a senhora. E pegava a louça e lavava. A velha estava lá, varrendo a casa. Não, minha sogra, deixa que eu lavo para a senhora. Então daqui a pouquinho, só tratando a velha bem, daqui a pouquinho a velha começou a tratar ela bem também.
E ela foi tratando a sogra bem, e a sogra foi tratando ela bem. Quando foi com uns 15 dias, 20 dias, estavam uma doçura as duas, uma com a outra. Uma doçura. E ela botando veneno. Aí ela disse, agora, eu vou todo médico. Doutor, agora eu estou complicado, agora está com mais de 20 dias que eu boto veneno, ela vai morrer, eu não quero mais que ela morra. Por quê? Não, porque eu comecei a tratar ela bem e ela agora mudou, é outra pessoa comigo. O médico disse, não, olha, eu sabia que se você tratasse ela bem, ela ia te tratar bem também. Não preocupa não que eu não te dei veneno nenhum, aquilo era só uma aguinha mesmo. Não era veneno. Mas você já pensou, irmão, se o médico chega lá, a senhora está errada, a senhora tem que se converter, procure o seu pastor, vá amar os outros, você tem que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, só correção, ele nunca teria auxiliado ela a vencer o problema. Mas nós temos, se você quer ser amado, irmão, ame os outros. Porque é muito fácil nós acusarmos os outros que não têm amor. E por que se eu tenho amor, por que eu acuso os outros? O meu amor não depende de ninguém. Eu não dependo de ninguém para amar os outros. Ou eu amo ou eu não amo. Mas eu não dependo de ninguém para amar. Agora, o que nós não somos é obrigados a suportar cara cheia de pessoa, que tem pessoa que só olha para você com a cara cheia. Para mim, está perdendo tempo. Para mim está perdendo tempo. Quem faz cara cheia, para mim está perdendo tempo. Porque eu não estou nem aí. Sabe onde é que eu estou? Estou nem aí. Não vejo, irmão. Não vejo. Eu luto para amar as pessoas. Mas se chegar no ponto que eu ver que quanto mais eu luto para amar a pessoa, mais a pessoa está me hostilizando, dizia minha mãe, eu corto um dedo. Vou estar aqui na câmera, ó. Né? Corta um dedo. Está ali para frente também. Não me interessa mais. Porque eu estou tentando de todas as maneiras e não está havendo reciprocidade. Mas não que eu não ame as pessoas. É minha obrigação amar. E se eu não perdoar as pessoas, não sou perdoado também. Então, eu queria 2 assuntos aqui, não sei se vai dar tempo. Primeira pergunta aqui, na perguntas e respostas número 12. Perguntaram para o irmão Brana. Irmão Brana, se essas perguntas estão fora do curso, então apenas as desconsidere. Eu não me sentirei triste com isso, pois saberei que isto não foi a mão do Senhor. Pergunta número 1, irmão Brana, eu ouvi o Senhor dizer que eu devo voltar para o ministério. E eu mesmo tenho pensado sobre isto, mas tenho esperado em alguma palavra definitiva dele sobre isto. Até hoje isto não chegou. Agora, desde que eu sei que o fim está próximo, devo continuar esperando que o Senhor Jesus fale comigo? Ou ele se agradaria em lhe dizer, o que dizer para mim? Desde que eu sei que o Senhor é seu porta-voz para esse dia? Então, o Bombrano falou que determinado irmão deveria voltar para o ministério. E ele não estava em dúvida, estava esperando Deus. Tá vendo? Tem pessoa que está esperando Deus vir do céu e falar com ela. Tem pessoa que espera Deus descer do céu e falar com ela. Vai esperar muito. Porque Deus, irmãos, em primeiro lugar, fala aqui. Você quer que Deus fale com você? Abra a Bíblia. É Deus falando com você. É a palavra de Deus. Ou então, eu devo esperar Deus falar comigo? Ou Deus fala para o Senhor, porque eu sou a porta-voz de Deus, para o Senhor falar comigo? Bem, irmão, eu tenho anotado aqui minha resposta para isto. Deus chamando este irmão, um chamado na vida.
Esse homem tinha um chamado na vida. Agora, há uma grande coisa que poderíamos tomar, apenas tomar aquilo como um texto e pregar a noite toda naquilo. Vem aquela coisa, um chamado de Deus. Manufaturar sua chamada e eleição, com certeza, vem manufaturar. Manufaturado é fabricado manualmente, com recursos próprios. Então, irmão Bruno diz, manufaturar sua chamada e eleição, com certeza. Vem? Não queremos estar simplesmente questionando se somos chamados. Você deve ser chamado ou você será um fracassado, irmão. Ministerialmente falando, a pessoa tem que ser chamada, ou então vai ser um fracassado. Estamos pelejando uma batalha, vem? E se você está positivamente certo, irmão, que o seu chamado é de Deus, e você foi chamado por Deus para fazer uma obra, se você está certo de Deus, que foi chamado por Deus para fazer uma obra, agora preste atenção, porque irmão Brana diz aqui, ó, agora uma grande peça que o inimigo pode pregar em você. Há uma grande peça, um engano que o inimigo pode pregar em você. Ele pode fazer você pensar que não é chamado quando você é chamado. Você é chamado e o inimigo pode fazer você pensar que você não é. Ou então, ele dá uma volta completa para te fazer pensar. Então ele dá uma volta completa para te fazer pensar que não é chamado. Ou te faz pensar que você é chamado quando você não é chamado. Vice-versa, de qualquer lado, e você tem que observar isto. Tem dois perigos aí. Um é a pessoa realmente ser chamada por Deus e o diabo segurá-la no medo, na insegurança, que não é. Que não é. E o outro lado é o diabo enganar a pessoa, fazendo ela pensar que é um chamado para o ministério, quando na verdade ela não é. Aí nós vamos encontrar aí pessoas lutando por ministério. Pessoas lutando para ter ministério. Mas o ministério não se luta para ter. Ministério na vida de uma pessoa é como uma planta. É como uma planta. Ela é uma semente, nasce, cresce e vai embora. Dá seus frutos. Dom, chamada, prospera. Então veja. Agora, aqui está a maneira para fazer isso. Descubra primeiro. Bem, agora este é um conselho. A única coisa que posso dar sobre isto é um conselho, vem. Mas tenha certeza que seu chamado vem de Deus. E então examine seus motivos e objetivos. Irmão, tudo que a pessoa vai fazer, ninguém faz nada sem um motivo. E o motivo leva a um objetivo. Por que você começa uma coisa? Porque você quer chegar em determinado ponto. Por que você começa uma viagem? Porque você quer ir em determinado lugar. Não existe motivo sem objetivo. E vice-versa. Então veja, qual é o seu motivo e o seu objetivo? Vem! Agora, você sabe o que eu quero dizer com isso. Qual o seu motivo para pregar? Qual o seu motivo para pregar? Aí a pessoa fala assim, eu queria ver se não desse dinheiro, se tinha tanta gente querendo ser pastor.
Com certeza não estaria, viu, irmão? Só que não dá o tanto que a pessoa pensa que dá, não. Mas tá? Mas o homem é atraído fortemente por dinheiro e por fama. Ainda até por fama, as pessoas fariam tudo para estar na posição ministerial, por fama. Mas veja, mas tenha certeza que o seu chamado vem de Deus, e então examine seus motivos e objetivos. Vem? Agora você sabe o que eu quero dizer com isso. Qual o seu motivo para pregar? Foi apenas, você acha que é um trabalho mais fácil que o que você tem? Então é melhor você esquecer isto, não foi um chamado. Às vezes eu vi um cantor de fama, ele e o irmão dele já morreu, não vou citar não porque, mas ele dizendo, lá em casa foram 10 irmãos, só tem 2 vivos, os outros tudo em trabalho. Quer dizer, é vivo, é esperto, ganha vida sem trabalhar, só tem 2 vivos, ganha vida sem trabalhar, porque ganhavam cantando. Ele quis dizer isso, vocês entenderam a questão que eu estou falando aí? Lá em casa são 10 irmãos, só tem 2 vivos. O resto tudo em trabalha. Então por que a pessoa quer ministério? É para deixar de trabalhar? É para não trabalhar? Para ganhar o pão sem trabalhar? Então, irmão Brande logo, então é melhor você esquecer. Isto não foi um chamado. Isso não foi um chamado. Esse chamado é por dinheiro. Não é chamado de Deus. Um chamado de Deus arde de tal forma no seu coração que você não pode descansar dia e noite por causa disso. Que está em você. Você simplesmente não pode se afastar disso. Isto te deixa moendo constantemente. E se você tivesse que pregar, você diz, bem, agora, outro objetivo, eu creio, no trabalho que eu tenho, se eu pudesse ser um evangelista de sucesso, ou um pastor, ter um bom ordenado, ter uma casa para morar assim por diante, eu creio, então eu creio que isso seria uma boa coisa, muito mais fácil do que eu estou fazendo agora. Quer ser pregador, quer ser evangelista de sucesso? Vamos dizer assim, na linguagem do profeta, para ganhar a vida fácil, né? Para ficar rico facilmente. E eu realmente penso que isto seria... Agora vejam, para começar o seu objetivo está errado. Vem, não é certo, vem. Você está errado ali naquilo. Querendo pregar por causa de dinheiro. Irmãos, quem tem ministério não está pensando em dinheiro. Quem tem ministério vê almas, não vê dinheiro. Quem não tem ministério não vê almas, vê dinheiro. Em cada pessoa ele vê dinheiro andando na frente dele. E ele trabalha para ter pessoas, para ter dinheiro. Então você diria, bem, talvez porque eu seja pensar que talvez eu fosse mais popular no meio do povo, vejam, você descobrirá que está simplesmente pronto para uma grande decepção. É a verdade, vem. Não quer ser pastor para ser popular, irmão Branco vai se decepcionar. Mas agora, se seu objetivo é aquele, não me importa se tenho que comer bolachas de sal e beber água pura, eu pregarei o evangelho de qualquer forma. Algo simplesmente te dilacera por dentro. Ou prego o evangelho ou morro. Vem? Então você vai para algum lugar, porque é Deus tratando com você. Deus se fazendo conhecido para você, porque Deus não te deixará descansar. E geralmente um homem chamado por Deus nunca deseja fazer isso. Quem é chamado por Deus, irmão, está fugindo de ministério. Você vê uma pessoa lutando para ter ministério, se esforçando para ter ministério, lutando, correndo atrás, até exigindo que seja reconhecido. Esse homem não tem ministério. Recentemente um irmão muito precioso me perguntou, agora que entramos no caminho, irmão Brana, agora que encontramos o Senhor e recebemos o Espírito Santo, devemos procurar dons para o nosso ministério, o que devemos fazer?
Vamos procurar dom. Porque a primeira coisa que o mundo da denominação faz é procurar dons. Eu disse, nunca faça isto. Procure dons, nunca procure dons. Vem, nunca aconselhem as pessoas a algo assim. Porque geralmente um sujeito que deseja fazer isso é uma pessoa que não pode fazê-lo. Irmão, quem é que gostaria aí de ser um catador de lixo lá no meio do lixão, dividindo espaço com o urubu? Quem gostaria de ser isso? Alguém levantaria a mão para isso? Eu acho que ninguém, né? Ninguém. A pessoa, não, eu quero ser um catador de lixo. Eu quero estar lá no meio do lixão lá. Carniça, gato podre, rato podre. Tá lá e os urubus lá e eu lá, quase tomando coisa de urubu lá, espantando urubu para pegar alguma coisa que me agrade. Eu creio que ninguém quer ser isso. Agora, quem queria ser dos homens aí? Quem queria ser o melhor jogador de futebol do mundo? Eu acho que todo mundo, se dependesse de mim, para ganhar a vida, eu queria ser o melhor jogador de futebol do mundo. Eu queria, porque vida fácil, né? Vida fácil, porque o cara sabe ser o melhor jogador de futebol do mundo. Aquilo é natural dele, tem que ter esforço? Tem que brigar pela bola? Tem. Mas não é porque o fulano de tal faz, o Beltrano faz, o ciclano faz lá. O ciclano, quando pega uma bola, parece assim que todo mundo fica para trás, ele parece que é liso, passa por todo mundo. Mas vai eu fazer para tu ver se eu faço. Vai outro fazer para ver se faz. Ele faz porque tem o dom para aquilo. Mas querer ser um médico, querer ser um advogado, ninguém quer estudar. Mas querer ser um médico, querer ser um advogado, ganhar seus 5, 6, 8 mil, 10 mil, 20 mil por mês, todo mundo queria. É isso. Quem não queria ser pastor, principalmente se for de sucesso, ministério mesmo, todo mundo queria, irmão. Agora veja, então o sujeito que está tratando de correr disso é esse que Deus usa. Vem, se ele está tentando se afastar disso, irmão, vou lhe dizer, a minha chamada está em mim, mas homem, detesto tentar aquilo, é muita responsabilidade, né? Bem, ali está você, veja, aquele que está tratando de fugir, esse é o que tem. Se ele deseja fazer tanto isso, a primeira coisa que você sabe é que ele se encontra a si mesmo como um pretensioso. Está pretendendo algo que não está, na verdade, na sua altura, é só pretensão. Como você diz, Deus, tu me dás poder para mover as montanhas. Vou lhe dizer, eu farei algo para ti. Se mudar a si mesmo, se tu me deixares mover as montanhas. Né? Não, ele não pode nem mesmo mudar a si mesmo para uma atitude correta. Não pode ter nenhuma atitude correta, vai ter atitude correta com Deus. Veja, este nunca moveria montanhas para Deus. Tome por exemplo Paulo. Você acha que Paulo poderia ter se afastado do seu chamado? Irmão, Paulo estava fugindo, Paulo estava perseguindo. Deus, Jesus, o Espírito Santo aqui foi lá onde ele estava. Vem cá, Paulo. Tu está remando contra a maré. Eu te escolhi para isso. E Paulo não teve como fugir. Você acha que Paulo teria se afastado do seu chamado? Irmão, ele não poderia fazer isto. Isto estava simplesmente moendo nele dia e noite, até que saiu da sua igreja. Ele deixou tudo e desceu. Eu creio que foi a Ásia, não foi? E permaneceu ali 3 anos lá embaixo.
estudando as Escrituras para descobrir se isso estava certo ou não. Vem para descobrir se Deus havia realmente lhe chamado. Então, se Deus está te chamando, irmão, se isto continua traspassando seu coração, então eu diria: coloque de lado cada peso e o pecado que tão facilmente rodeia. A pessoa falou assim para mim: pastor, para o senhor é muito fácil porque o senhor é pastor. Dizer que nem o outro, coitado. A pessoa pensa que porque eu sou pastor, eu tenho privilégio com Deus. Irmão, pastor não tem privilégio nenhum com Deus. Pastor tem obrigação. As pessoas pensam que porque você é um pastor, Deus está movendo tudo para você. Bem facinho, não é não, irmão. A gente que tem que lutar mais. Tem que lutar mais. Então veja. Aleluia. Então, se Deus está te chamando, irmão, isso continua traspassando seu coração, então eu te diria: coloque de lado cada peso. Tem peso? Tem. E o pecado que tão facilmente rodeia. Pecado rodeia todos. Irmão Bruno, você tem um ministério, bote o peso de lado, bote o pecado de lado, rodeia, bote de lado. Mas se isso não está te traspassando, então eu não pensaria sobre muito isso então. Apenas deixe isto vir a seu lugar. Porque se a pessoa tem ministério, irmão, vai chegar no lugar. Vai chegar. Agora ele disse aqui: irmão Brana, você acha que Deus falaria para eu lhe falar? Deus falar para o irmão Brana falar para ele. Eu creio que Deus falaria diretamente a ele. Eu creio que Deus falaria diretamente a ele. Irmão Brana disse: pois você sabe, Deus, não somos tão grandes que Ele não possa nos falar. Deus pode falar com qualquer um, irmão. É só você ouvir. E Ele falará conosco, correto. Veja, apenas Ele falará conosco. E eu lhe digo, se Ele me disse, então o irmão pode dizer: bem, Ele disse ao irmão Brana, louvado seja Deus. Deus disse ao irmão Brana que eu tenho um ministério. Eu vou para o ministério porque Deus disse para o irmão Brana que eu tenho um ministério. Mas veja você, não é o irmão Brana te fazendo a chamada, é o Senhor Jesus te fazendo a chamada. Encontrei com um cidadão que querendo ser pastor à força, disse que não era homem que dava ministério a ele, quem dava ministério a ele era Deus. Irmãos, homem não dá ministério a homem nenhum. Homem não dá ministério a homem nenhum. Há muito tempo eu falo isso e ainda falo. Para ser pastor, para chegar a ser pastor, precisa ser pregador. Tem pessoa que nem pregador não é e quer ser pastor. Nem conseguir pregar não consegue. Não tem chamada, não tem desenvoltura. E quer ser pastor. Agora tem muitos que pregam. Muitos que pregam. É um grande candidato a pastor. Mas não quer dizer que ele é pastor. Não quer dizer que ele consegue ser pastor. Consegue ser pregador. Mas não consegue ser pastor. Então, para alguém ser pastor, tem que ter o reconhecimento dos outros. Não adianta a pessoa chegar e dizer assim: não, eu vou para o ministério porque Deus mandou. Né? Deus mandou. Porque Deus mandou. Deus me disse que eu tenho um ministério. Bom, aqui nessa igreja, para você ter ministério, para Deus dizer que você tem que ter ministério, vai ter que falar comigo que você tem.
Deus vai ter que falar comigo que você tem. Mas não é eu pegar e dizer, ô Jorge, você tem ministério, vem para o ministério. Não, não é assim. Não é assim. Estou usando por exemplo o irmão Jorge, né? Estou dando um exemplo. Né? A questão é que eu vou vendo aqui o que o irmão Jorge vai fazendo, o que o irmão Paulo vai fazendo, o que o outro vai fazendo. E o que ele vai fazendo vai se enquadrando, ó, bota para dar uma palavra com desenvoltura. Surge um problema, tem centralidade, tem postura correta. Então a gente vai vendo. Então chega num ponto que diz, não, eu creio que o irmão fulano de tal pode ser separado para o ministério. Então ele, através de um dom que Deus deu a ele, uma chamada que Deus deu a ele, nós vamos reconhecer. Nós vamos reconhecer. Mas quando ninguém reconhece a pessoa, ninguém vê ministério na pessoa, e a pessoa diz que tem sozinha, está errado. O irmão Bruno falou, esse não é o princípio, esse não é o meu apostólico. Agora veja, o irmão Bruno disse assim, Deus vai falar para o irmão Brando. Irmão Brando, Deus falaria para você se eu tenho ministério ou não? O irmão Brando disse, e eu lhe digo, se ele me disse, então o irmão pode dizer, bem, ele disse assim, o irmão Brando, louvado seja Deus, eu vou para o ministério. Mas veja, você não é o irmão Brando que está fazendo a chamada, é o Senhor Jesus fazendo a chamada, vem? E se o Senhor Jesus está fazendo a chamada, Ele fará o discurso. É Jesus que está fazendo a chamada, então Ele fará o discurso. Vem? Eu poderia falar com você em seus ouvidos, mas quando Cristo te chama para o ministério, é em seu coração. É em seu coração, vem? É ali onde a coisa tem que ancorar e você não pode afastar disso. Agora, eu creio na segunda pergunta. Agora, se há alguma pergunta sobre isso, qualquer pergunta sobre isso, veja, a chamada de um homem tem que ser em seu coração, vindo de Deus. Mas é o que eu falei. Aqui é que está a armadilha que o irmão Brando diz que o diabo pode botar. É fazer você pensar que é quando não é. Porque quem que não quer ser chamado por Deus, irmão? Quem que não quer ter o ministério de Deus? Quem que não quer? Quem que não gostaria? Aí o diabo pode te fazer pensar, pode fazer entrar no seu coração que você tem, quando você não tem. E o outro perigo é quando você tem, e o diabo fica pondo moleza em você para você não acreditar nunca. É os dois lados. Então a chamada de um homem tem que ser em seu coração. Irmã Leila, em Fortaleza, Ceará. Raimundo Mendes, Sobral, Ceará, 5 pessoas lá. E agora nós estamos com 6 computadores conectados. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Então veja, vindo de Deus. E o outro irmão, eu sei quem escreveu esta. Vejam, eu sei quem escreveu. Um precioso, querido irmão bondoso, que eu verdadeiramente creio que tem uma chamada de Deus. Mas eu não gostaria que ele fizesse isso sob minha. Esta é a razão pela qual respondi da maneira que fiz. Vejam, sobre mim dizendo, bem, sim, o irmão fulano de tal tem que ir para o ministério, vem. O irmão Bruno disse, eu não gostaria que ele viesse assim. Não, eu vou para o ministério, porque o irmão Bruno disse que eu tenho um ministério. Agora você diz, o irmão Bruno me disse que eu devo fazer aquilo. Veja, talvez, e se algo acontecer com o irmão Bruno, eu for morto, ou morrer, ou me afastar, então veja, a sua chamada estará terminada então. O irmão Bruno falou, então, se sou eu te mandando para o ministério, e se eu me afastar do ministério, ou se eu morrer, aí se acaba o seu ministério. Porque o seu ministério estava baseado no irmão Bruno, o irmão Bruno morreu, acabou o seu ministério. O irmão Bruno disse assim, até se eu me afastar, morreu o seu ministério também. Mas se Jesus te chama, irmão,
Enquanto houver uma eternidade, isto continuará soando, vem? Então você saberá onde está firmado, ou algo assim, sabendo que é o último dia. Eu com certeza aprecio isso por aquele irmão. Eu com certeza aprecio isso naquele irmão, está ciente de que estamos no último dia. A sinceridade do seu coração querendo fazer algo por Cristo. A próxima vem para outra pergunta. Agora, se o nosso precioso Senhor me deixar fazer uma coisinha para Ele, eu devo voltar para as comunidades onde tenho ministrado, até certo ponto, equivocadamente, pelo que eu sinto muito, ele colocou entre parênteses. E tentar lhe dizer a verdade, eles têm estado assim em meu coração. Certamente era algum obreiro que havia pregado há muito tempo e agora tinha conhecido a mensagem de Deus para ela. Então está perguntando, devo voltar, irmão Bruno, para esse povo lá para onde eu já passei e pregar a verdade agora? Irmão Bruno disse, não, irmão. Eu não penso que seria necessário você voltar para a mesma comunidade. E eu creio, querido irmão, quando o Senhor te chama, talvez Ele nunca te deixe ir como você esteve na comunidade. E você talvez ensinou coisas, ou teve coisas que não eram, que você realmente as vê diferente agora. Vem? Que você veja diferente do que você vê então. Agora, e o Senhor, quando Ele te chamou, se Ele faz isto real para você, Ele pode te enviar para qualquer parte, vem? Você não terá que ir a nenhuma determinada comunidade ou nada. Quando você estava lá, você foi sincero, pregou o que sabia. Eu conheço o irmão, como eu disse, que escreveu a pergunta, na mais profunda sinceridade, e é um verdadeiro cristão genuíno. Você fez o melhor que você pode fazer e tudo que você sabia como fazer. Isto é tudo que Deus quer ver. Agora, se Deus te chamasse de volta àquela comunidade, eu voltaria lá outra vez. Se Deus chamasse. Mas se Ele não chamou, eu creio que eu simplesmente não iria. Eu simplesmente iria onde Ele me enviasse. Irmãos, ministério na sombra dos outros. Ministério na sombra dos outros. No passado, eu ouvi muito isso. O Senhor Jesus podia ter casado. O Senhor Jesus podia ter casado e poderia ter filhos. Irmão, eu quero ler. Alguém postou isso aí? Eu perguntei para ele, eu quero a mensagem e o parágrafo. Porque, para mim, me desculpa a expressão, mas isso é lorota. Se o irmão Brana tiver realmente dito isso, eu respeito o profeta. Eu respeito o profeta. Mas essa questão de poderia, mas por que não aconteceu então? Nós não podemos agora distorcer. Não podemos agora transtornar um quadro. Jesus não veio para ter família, Jesus já tem família, porque Ele é o Criador dela. Todos nós somos filhos de Jesus, de Deus. Qual a necessidade de Jesus ter filhos vindo pelo sexo? E pense na confusão que isso seria, irmão. Porque se o Senhor Jesus tivesse filhos via sexual, eles seriam homens e mulheres iguaizinhos a nós. Com certeza, irmão. A não ser que, aí sim, né? Vamos dizer assim, né? Não é?
é da minha família, não vai ter nenhum que vai ser bêbado, não vai ter nenhum que vai ser afeminado, não vai ter nenhum que vai ser ladrão, porque essa descendência tinha que vir correta. O motivo que Deus exigiu que Israel se separasse das nações é porque o Messias tinha que vir por uma linhagem a mais pura possível. Mas se Jesus tivesse tido filhos na carne, irmão, ele teria que colocar nas mesmas condições que você e eu. Aí com certeza haveria descendentes de Jesus, ladrões, assassinos, afeminados, de toda qualidade. E o problema que ia gerar? Eu sou filho de Jesus, rapaz. E todo mundo com medo. Rapaz, não mexe com o fulano, é filho do Senhor Jesus, rapaz. A pessoa é filho do Senhor Jesus. Fulano tal fez isso, fez. Rapaz, é filho de Jesus, rapaz. Não mexe com ele, não. É filho de Jesus, rapaz. Ah, mas ele roubou. Rapaz, é filho de Jesus, rapaz. É neto de Jesus. Irmãos, só geraria confusão. Só geraria confusão. Por isso que eu digo que você tem ministério na sombra dos outros, baseado nos outros. Devemos respeitar? Devemos. Mas já pensou? Como é que as pessoas, como é que nós humanos trataríamos com uma linhagem que nós soubéssemos que ela era do sangue terreno de Jesus? Então esse negócio de poderia, mas não honra porque não poderia. Mas poderia é conjectura, poderia, não poderia. É conjectura. O fato que não podia é que ele não fez. Se pudesse, ele teria feito, irmão. Agora, se o irmão Brando disse isso, o irmão Brando quis dizer assim, que Jesus era tão humano que ele poderia até ter uma família. Aí eu concordo. Mas nesse aspecto assim de dizer que, não, irmão, Jesus não podia ter casado, é tanto que ele não casou. Amém? Porque aí estaria aí. Né? E por aí vai. Vou nem entrar nisso. Aí está aí. Tem gente idolatrando a família do irmão Brando. Tem gente idolatrando, já idolatraram o irmão Billy Paul. Tem gente idolatrando o irmão José Brando. Fizeram a pergunta para o irmão José Brando. Irmão Brando, está na internet isso aí. O irmão José Brando falou: dizem que eu sou Deus e que sou o profeta da palavra. Tem quantas afirmações aí, Jorge? Eu sou Deus e sou profeta. Dizem que eu sou Deus e que sou o profeta da palavra. Tem quantas afirmações aí? Hã? Tem duas? Tem duas, mas é uma só afirmação. E quando ele diz assim: eu não teria ninguém trabalhando comigo que cresce dessa forma. De qual forma? Das duas. É isso que eu quero dizer. Eu não teria ninguém comigo que cresce dessa forma. Que cresce o quê? Que eu sou Deus e que sou o profeta da palavra. Ou então que eu sou Deus, ou então que eu sou o profeta da palavra. Ele está afirmando que não teria ninguém ao lado dele que cresça em qualquer uma dessas duas afirmativas. Mas ele não, ele disse que não era Deus, mas profeta da palavra ele é. Irmãos, profeta da palavra foi o irmão Brana. Profeta da palavra foi o irmão Brana. O irmão José Brana tem um grande ministério aí de trabalho, de distribuição de mensagens em escala mundial. Está fazendo um grande trabalho, Deus abençoe ele. Se ele tem um dom na vida dele, o dom é dele. Mas eu sou taxativo em afirmar, ele não é profeta para a noiva. Profeta para a noiva, para dirigir a noiva. Foi só o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Agora tu já pensou se tivesse o filho de Jesus na terra, como é que não eram as coisas aí? Ia mandar no mundo então. Vamos ficar de pé? Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos orar. Vamos terminar aqui com a oração. Cada um faça sua oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, queremos Te dar graças pelo privilégio que o Senhor nos dá. Meu Deus, o apóstolo Paulo disse: ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como Arão foi. Irmão Branham diz: se nós sendo chamados por Deus, a coisa é tão difícil, Senhor, a coisa é tão complicada, chega em níveis, meu Deus, que só o Senhor para nos ajudar, para segurar, meu Deus, na posição correta. Irmão Branham disse: imagine quem não foi chamado, imagine quem não tem essa chamada. Nos ajuda, Senhor, a estarmos cada um na nossa posição, meu Deus, naquilo em que o Senhor nos chamou. Se o Senhor nos tem chamado, o Senhor que nos sustenta, o Senhor é que nos coloca nessa posição, o Senhor é que nos confirma nela. Somos agradecidos ao Senhor por esse privilégio, por essa grande dádiva. Meu Deus, ajuda o Teu povo. Nós não estamos aqui, quem é pastor, que tem o espírito de pastor, alforje de pastor, está cuidando do rebanho, Senhor, e não cuidando de si mesmo. Está edificando o povo ao redor da palavra e não ao redor de si mesmo. Ajuda esse povo, meu Deus, e me ajuda, meu Deus, nessa jornada. Dá-me graça, dá-me força. Ajude-me a esquecer o peso, como o Branham disse, esquecer o pecado. Oh Deus, que rodeia, e dá força, Senhor, para essa igreja prosseguir nessa jornada, enchendo, meu Deus, cada um do Teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que faz a diferença. Oh meu Deus, nenhum homem faz a diferença, o Espírito Santo faz a diferença. Por isso, em Tuas mãos nos entregamos, Deus, pedindo a Tua bênção. Abençoa esse povo, Pai, e continue na nossa frente, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Terminado, irmão. Deus os abençoe. Atenção. Aqui o comunicado diz: não esquecer de pedir a identidade de quem falta ainda, hoje, e o horário da viagem. A viagem vai sair daqui às 5 horas da manhã. Não queira chegar aqui às 5 horas da manhã. A viagem, o ônibus vai sair daqui às 5 horas da manhã. Viu? Por favor, não atrase a viagem. Não haverá tolerância. A tolerância é 5 horas. Depois de 5 horas nós estamos saindo, viu? E quem não deu ainda o nome, precisa dar o nome. Por causa da lei, tem que levar isso. O dono da empresa tem que levar o nome de todas as pessoas. Nome, RG, documento, tem que levar, todo mundo tem que levar o documento, até as crianças têm que levar documento. Então não vamos esquecer. E estaremos ali dias 2 e 3 em Itapajé. Nós estamos falando aí em São Joaquim, município de Itapajé, uma confraternização ali. O pastor Júnior não tem entrado em contato comigo, não me falou mais. Eu sei que ele tinha convidado o pastor Gilmar, tinha convidado também o pastor Silvio, ou pelo menos disse que ia convidar, mas eu não sei informar se eles confirmaram a presença ali, né? Mas nós esperamos que sim. Então está dado o aviso.